Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos aprender ou reaprender sobre como faz para calcular área de triângulos. Porque essa aula está no meio de uma série de videoaulas sobre trigonometria. Possivelmente você já deve ter aprendido a calcular área de triângulo como o que está escrito aí nesse slide. Meio que por definição de área de triângulo, a gente sabe que, dado um triângulo qualquer, se a gente assumir qualquer um dos seus lados como sendo uma base e adotar a altura que chega a este lado, chamamos de h essa altura e b a base, ao multiplicar a base pela altura e dividir por 2, a gente calcula a área do triângulo. Essa é possivelmente a primeira fórmula de área de triângulo que você já aprendeu na sua vida. Então, dado um triângulo qualquer, se você está lá num triângulo qualquer, e aí você sabe que a base mede 10 e a altura que termina nesse lado mede 4, você sabe que a área é basicamente multiplicar 10 por 4 e dividir por 2. 40 por 2 aqui dá 20. É? Tudo bem. Agora, não é só esta fórmula que a gente precisa saber para calcular de triângulo. Isso é muito pouco, até porque há problemas e situações de exercício, situações práticas, em que não é tão simples assim encontrar a altura e a base para calcular a área dessa forma. Bom, uma outra situação que eu não sei se você já ouviu quando estudou geometria plana, mas que não é realmente não é muito comum da gente usar, é pouco, a gente acaba usando pouco, mas convém nessa aula comentar, é que existe uma fórmula de área de triângulo que você consegue usar para calcular apenas em função dos lados do triângulo. Imagina, não sei se você já passou por isso. Você estava lá fazendo exercício de matemática e aí o exercício te dava um triângulo e te mostrava a medida dos 3 lados desse triângulo. Ah, é A, é B, é C. E aí você, porventura, precisa calcular a área desse triângulo. Como? Ah, eu tenho a base. Ótimo, muito bem, eu tenho a base. E a altura? Não, a altura é C. Não, não é. Esse são dos lados do triângulo. A altura também não é A. Esse é outro lado do triângulo. A altura está aqui no meio. Quanto vale essa altura? Complicado. Dá para achar com recursos de geometria, de trigonometria, de semelhança? Dá. Mas existe uma fórmula que resume tudo isso. Essa fórmula é chamada de fórmula de hierão ou fórmula de Heron, tem algumas versões de nomes diferentes, mas essencialmente ela nos diz o seguinte. Se você fizer o semiperímetro do triângulo, o que é semiperímetro? É metade do perímetro, ou seja, é a soma dos lados dividido por 2. Se você fizer o semiperímetro do triângulo e chamar isso de Pzinho, e aí você calcular a raiz quadrada, olha que coisa feinha, né? Mas é isso mesmo. Esse semiperímetro e multiplicar pelo semiperímetro menos um dos lados, semiperímetro menos o outro lado, semiperímetro menos o outro lado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, isso vai dar exatamente a área do seu triângulo. Como assim? Bom, de novo, por pior que seja essa fórmula, ela é muito útil. Eu vou fazer usar uns números aleatórios aqui, mas que às vezes nem vão fazer muito sentido na prática. Não sei se isso possivelmente não dá certo. Não, isso não pode dar certo. Ou isso assim dá. Acho que assim dá um triângulo. Enfim, 2, 5 e 6. Eu não sei se as contas vão bater, só estou usando números aleatórios aqui para poder te explicar sobre a fórmula. Primeira coisa, para a gente calcular a área desse triângulo, não dá para usar base vezes a altura sobre 2. Mas eu posso calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? Soma 2 com 6 com 5 e divide por 2. 2 mais 5 mais 6 e divide por 2. Isso aqui vai dar 13 dividido por 2 dá 6,5. Tá? Dá 6,5. Muito bem. 6,5 é o semiperímetro. Então a área deste triângulo nada mais é do que a raiz quadrada de 6,5 vezes 6,5 menos 2. 6,5 menos 2 é 4,5. 6,5 menos 5. 6,5 menos 5 é 1,5. 6,5 menos 6 é meio. Eu não vou fazer essa conta porque não é bem o objetivo dessa aula, mas se você fizer essa conta com uma calculadora ou na mão, 6,5 vezes 4,5 vezes 1,5 vezes 0,5, depois usar uma calculadora para extrair a raiz quadrada disso, você vai chegar na área do triângulo. Então é assim que a gente usa a fórmula de Heron, não é muito
divertidinha não, mas é uma fórmula que pode ser útil em uma situação ou outra. E eu não sei se você já viu essa, talvez você já tenha visto, que é uma fórmula para calcular a área de triângulo quando o triângulo é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os 3 lados de mesma medida. Sempre que você tem um triângulo equilátero com lado L, você pode calcular a área dele simplesmente fazendo este lado ao quadrado multiplicado por raiz de 3 e dividido por 4. Você sempre encontra a área de um triângulo equilátero. Vejam só, essa é a terceira fórmula que eu apresento nesta videoaula, mas esta só serve para triângulo equilátero, né? Mas é uma fórmula muito útil de qualquer forma. Mas até agora eu não expliquei para que essa aula serve, por que ela está, na verdade, no contexto de trigonometria. Porque ainda há uma outra fórmula para calcular a área de triângulo, tão útil ou às vezes até mais útil do que as outras que eu comentei agora. Por mais que essa de triângulo equilátero a gente use bastante em alguns contextos, por exemplo, como geometria espacial ou coisa assim. Existe uma fórmula de área de triângulo que usa uma das relações trigonométricas. É sobre ela que eu falo aqui agora. Imagine que você tenha um triângulo, imagine que você está lá numa situação, num problema, em que o exercício te dá a medida de 2 lados de um triângulo, como aqui, A e B, e te dê ainda a medida do ângulo entre esses lados. Não é qualquer ângulo, vejam só, não é os outros, é o ângulo que está entre 2 lados. Então imaginem, essa é a situação que está aí, você está num problema de matemática, de física, seja lá o que for, e você precisa calcular a área de um triângulo, mas as informações que você tem são um lado, o outro, e o ângulo entre eles. O ângulo entre eles. Existe uma fórmula de área para calcular a área deste triângulo em função desses dados, que é a metade, meio, vezes a medida de um dos lados, a medida do outro e o seno do ângulo entre eles. Meio absceno. Essa é a fórmula que eu gosto de chamar de meio absceno. Né? Meio absceno, metade de A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles é a área do triângulo. E aí, claro, isso justifica porque isso está numa série de aulas sobre trigonometria, né? Porque é o seno que nos ajuda a calcular a medida, o valor da área desse triângulo. Veja que essa não é uma situação tão rara, viu? Pensando inclusive em exercícios por aí que você pode encontrar, em várias situações você pode querer calcular a área de um triângulo e aí você está numa situação como essa, de ter 2 lados e um ângulo entre eles, e essa fórmula vai te quebrar um galhão. Por exemplo, nessas duas situações aí, vamos resolver esses 2 exercícios. O primeiro deles nos dá um triângulo, vejam só, um triângulo em que nós temos 2 lados, um mede 5, outro mede 8, e a gente tem a medida do ângulo entre eles, 30 graus. Perfeito! Se eu quero calcular a área desse triângulo, a área nada mais é do que meio absceno. Quer dizer, é metade da medida de um dos lados, que é 5, vezes a medida do outro lado, que é 8, vezes o seno do 30 graus. Seno do 30 graus, a gente conhece, é meio, né? Então, ao multiplicar tudo isso aqui, ó, 1 vezes 5 vezes 8 vezes 1 vai dar 40. E embaixo a gente multiplica todo mundo, 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2 dá 4. 40 dividido por 4, a área é 10. Certo? Então, a área deste triângulo do item A nada mais é do que 10. Porque a gente simplesmente aplicou a fórmula da área que envolve o seno, meio absceno. Já no item B, nós temos uma situação pouco diferente. Porque agora, o exercício contou pra gente que esse lado mede 1, esse lado mede 2 e nos deu 2 ângulos. Curiosamente, os ângulos opostos a esses lados. E aí? E aí? Como que você calcula a área desse triângulo? Base vezes altura? Não tenho nada que me ajude. Tá faltando o outro lado, então a fórmula de Heron também não parece ser muito boa. Não é um triângulo equilátero para usar a fórmula do triângulo equilátero. Mas tem ângulo. Se tem ângulo, já desconfia que o meio absceno pode ser a fórmula boa.
Mas alguém vai virar para mim e falar assim, tá, professor, mas você acabou de explicar que meio absceno só serve quando você tem dois lados e o ângulo entre eles. Eu tenho o ângulo entre eles, só não está escrito qual é. Mas você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo medem 180? A soma dá 180? 80 mais 40 é 120. Quanto falta para dar 180? 60. Esse ângulo aqui, na verdade, por mais que o exercício não tenha falado, é 60 graus. E aí, as coisas vão sair muito bem, porque eu quero a área desse triângulo. E aí, meio absceno vai servir meio vezes um lado, vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. E aí, a gente vai conseguir resolver o exercício simples. Meio vezes 1 vezes 2 vezes seno de 60. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. E aí a gente só multiplica, né? Multiplica em cima, 1 vezes 1 vezes 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2 dá 4. E aí a gente simplifica o 2 com 4, nós chegamos à conclusão que a área deste triângulo é a raiz de 3 sobre 2. Bacana, né? Então, mais uma fórmula de área de triângulo que eu recomendo que não saia da sua cabeça, tá? Para acabar esta videoaula, vamos fazer um exercício que vai voltar atrás um passo na nossa aula, porque você vai lembrar que em algum momento da aula eu comentei que quando você tiver num triângulo equilátero de lado L, a área deste triângulo pode ser dada pela fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Acontece que agora eu quero que a gente mostre, que a gente demonstre por que isso é verdade. É claro que a gente poderia baixar a altura aqui, usar Pitágoras e chegar à conclusão sobre essa fórmula usando a fórmula da base vezes a altura sobre 2. Mas a grande questão aqui é que eu quero chegar nessa fórmula super rápido usando a novidade dessa aula, que é a fórmula do meio absceno. Não sei se você se lembra sobre triângulos equiláteros, mas num triângulo equilátero, além dele ter os lados iguais, todos os ângulos também são iguais. Se um triângulo tem 180 graus internamente, e os três lados são iguais, então a gente pode dividir 180 por 3. E a gente descobre que cada ângulo desse mede 60 graus. Matou a charada agora da área? Olha que bonitinho. A gente tem um triângulo e a gente conhece dois lados e o ângulo entre eles. Como é que a gente aprendeu nesta aula que calcula a área de triângulo? Meio absceno. A metade de um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles nos dá a área. Meio, L vezes L é L ao quadrado, seno dos 60 é raiz de 3 sobre 2, então a gente multiplica em cima, L ao quadrado, raiz de 3, a gente multiplica embaixo, 4. Precisamente a fórmula da área do triângulo equilátero. Super rápida para a gente chegar nela, mas usando a fórmula que a gente aprendeu na aula de hoje. Um outro exercício que eu deixo para você pensar se você tiver interesse é por que a fórmula do meio absceno vale. Se você só sabe, por exemplo, base vezes altura sobre 2, e você baixasse a altura aqui, consegue mostrar por que essa fórmula vale? Vou te dar uma dica, não é difícil não, tá? Se você baixasse a altura aqui e chamasse ela de H, veja que você teria um triângulo retângulo aqui, em que o H é o cateto oposto do θ e o A é a hipotenusa. Entende como descobrir o H? Entende como chegar nessa área? Faz esse exercício, prova esta fórmula usando base vezes altura sobre 2, mas veja o quanto essa ferramenta nos ajuda às vezes a agilizar alguns exercícios e é importante que você saiba lidar com isso, tá bom? Obrigado e até a próxima aula!